Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Muito bem. No vídeo último que foi colocado aí sobre, o medo, o terror que o adventismo causa nas pessoas, nos seus membros, no caso, tiveram bastante comentário lá no chat dos vídeos, do vídeo, dizendo que eu não estava sendo honesto em não colocar a fonte. Quem é que garantiria que aquilo realmente não era uma invenção minha? Bom, muito bem, pensando nisso, então seria como se fosse a parte 2 do último vídeo. Eu trouxe aqui alguns testemunhos, de irmãos que saíram do adventismo e a devida fonte estará aí. Então você aí que duvidou, quando você estiver assistindo esse vídeo, vá na fonte e você tira as suas dúvidas, tá certo? Então vamos lá. Antes medo, agora livre em Cristo. Então, irmãs e irmãos em Cristo contam por que saíram da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os motivos são variados, tá? São pessoas das mais variadas idades e de vários países. Neste vídeo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você irá ver o depoimento em que homens e mulheres de várias partes do mundo contam um pouco de como saíram da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos lá, vamos ao motivo da irmã Gina. Vamos ler o que ela diz, qual é o motivo dela ter saído do Adventismo. Ela diz assim, vamos lá. Lembro de quando eu era nova. Fui criada na Igreja Adventista do Sétimo Dia e tinha medo de ter esquecido de algum pecado quando orava pedindo perdão. Agora percebo que isso vinha de Ellen White, com sua falsa doutrina e seus ensinos sobre o juízo investigativo. É o peso que é colocado nas costas, de culpa de cada irmão, de cada irmã, de cada membro adventista, por causa daquele bendito daquela doutrina do juízo investigativo. Se você não confessar, não se lembrar de um pecado sequer que você cometeu, você está escrito lá no livro da morte, lá, tá certo? Ou não está escrito no livro da vida. Vamos ao motivo do irmão Benjamin. Vamos ler, vamos ver o que ele diz. Ele diz assim: fui adventista de segunda geração. Fui adventista durante 70 anos. Foi meu filho que me incentivou a estudar cuidadosamente a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Li a Bíblia de capa a capa e descobri que aquilo que eu havia aprendido antes eram muitas coisas sem base bíblica escritas por Ellen White. É exatamente isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Se você deixar de lado púlpito, lição de escola sabatina, aquelas coisas todas do Adventismo, e estudar ou ler a Bíblia, se você tiver alguma dificuldade, pede para alguém ler para você, você vai ver que tudo aquilo que você aprendeu dificilmente terá uma base bíblica. Tá? Vamos ao motivo do irmão Cyrus. Vamos lá? Ele disse assim, o motivo dele ter saído. Nasci numa família adventista do sétimo dia e acreditava nos ensinos da igreja, até que Deus me desafiou a confirmar aqueles ensinos na Bíblia. Eu tinha 16 anos de idade e havia decidido me tornar pastor da igreja adventista do sétimo dia. Mas isso caiu por terra, depois de descobrir que o ensino da igreja não era bíblico. A partir de então, fiz questão de não ler os escritos de Ellen White, porque, quando lia, imediatamente me sentia preso a uma rede de afirmações que pareciam bíblicas, mas cujo propósito era estabelecer as bases para o engano. O ensino adventista é a maneira sistemática de misturar verdade com mentiras com o objetivo de enganar.
Foi assim que Eva caiu em pecado. Veja que é mais um aqui, né, o irmão dizendo que ele, quando decidiu ser pastor dentro da igreja adventista, ele percebeu que estava tudo errado. Vamos ver o motivo da saída do adventismo do irmão Gregory. Vamos lá? Vamos ler? Ele disse assim, vamos lá. Quando comecei a fazer perguntas sobre Ellen White em conversas com adventistas na igreja, muitas táticas foram usadas para tentar me manter calado. Em geral, os adventistas não conseguem suportar alguém questionando a validade de sua profeta. A arma mais poderosa que eles têm para suprimir os questionamentos era o uso de culpa. Um grande número de vezes me censuraram por tentar causar divisão na igreja e, com frequência, me lembravam que eu estava cometendo o pecado contra o Espírito Santo ao não aceitar Ellen White como verdadeira profeta. Então percebam, né? Você está questionando Ellen White, é como se você estivesse questionando ou cometendo pecado contra o Espírito Santo, colocando Ellen White no nível de Deus, porque você sabe, você já aprendeu, você que está sempre assistindo os meus vídeos sabe que o Espírito Santo o que é? É o poder que emana do Pai, certo? Vamos ver agora o motivo de Donna, lá de Melbourne, Austrália. Vamos ler? Ela diz assim, vamos lá. Finalmente, estão tirando o meu nome do rol de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Disseram que vou receber uma carta pelo correio. Eu me sinto meio triste, pois confiei neles. É uma mistura de sentimento de traição, tristeza e raiva, mas também de alívio que, se eu morrer, não serei sepultada por um pastor adventista. Que alívio que é! O sentimento maior é de traição, pois fui enganada naquilo que eles chamam de estudo bíblico, pois não falaram nada de Ellen White. Eu tinha amigos adventistas, mas assim que eu parei de ir nas reuniões de sábado, todos começaram a me evitar. Foi quando percebi que se achavam cristãos, mas certos comportamentos deles mostravam o contrário. Percebeu, irmão? Então, a pessoa... Água, como é bom água. Então, a pessoa, ela descobre, né, as falcatruas do adventismo, aí vem uma mistura de sentimento de ódio, raiva, rancor, angústia, tristeza, né? Em mim, sinceramente, eu vou falar para vocês o que eu senti quando eu comecei a perceber as mentiras do adventismo. Eu senti mais vontade de descobrir muito o que eles fazem para enganar as pessoas. Eu não senti raiva, não senti nada. Sabe por quê? Porque a minha carreira, a partir de um determinado instante da minha vida, eu já disse isso em outros vídeos, era o quê? É descobrir Deus, estar com Deus. E eu tinha sido convencido pela minha esposa na época, também enganada pelo adventismo, que a gente iria encontrar Deus dentro do templo, dentro da denominação adventista, né? Então, quando eu descobri que ele não está lá e que ele nem lá ele habita, né, eu fiquei com mais vontade de descobrir mais ainda onde Deus está. E eu percebi, né, que eu sou o templo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito do Pai? Né? Já tem pessoas que ficam angustiadas. A minha esposa ficou muito angustiada, né? Até com raiva. Ela tem raiva até hoje porque o curso que ela fez de Direito, que iria se estender por 5 anos, se estendeu por quase 7, por causa do trancamento das matérias lá de sexta, alguns trabalhos de sábado, né? Pelos dízimos que ela devolveu, pelos dízimos que eu devolvia do meu bruto, né? E nem do líquido era. Então a gente vê que tem pessoas que têm esse tipo de
sentimento, né? Vamos ver o motivo agora do irmão Isaac, lá de Witbank, África do Sul. Vamos ler? Ele diz assim, vamos lá, o sentimento dele. Fui comportor. Li a maioria dos livros que vendia. Acabei deixando aquele ministério porque não concordava com a maioria das coisas que Ellen White ensinava naqueles livros. Ela ensinava lixo escondido naquele seu inglês complicado. Eu odiava aqueles livros. Não conseguia nem mesmo citá-los em meus sermões. Um jovem que eu conheço foi estudar teologia em uma instituição adventista do sétimo dia na cidade do Cabo, África do Sul. Ele me disse que os professores dali frequentemente criticavam Ellen White e expunham suas mentiras, mas advertiam os alunos a não falar sobre isso em suas igrejas. A coisa maluca é que eles pensam que têm o Espírito Santo e que pessoas como eu estão perdidas. Não consegui permanecer na Igreja Adventista do Sétimo Dia por causa de todas as provas. Eu não podia ser hipócrita e elogiar Ellen White quando a olhava com desprezo. Como ela teve a coragem de dizer aquilo que disse sobre o nosso Senhor? Então, pelo menos, eu sei que escolhi Jesus em vez dela. Não adiantava permanecer na igreja adventista se eu ficava constrangido quando ouvia citarem as palavras que ela copiou. Isso também é mais um sentimento que as pessoas, quando vão descobrindo a verdade, vão tendo. Fica insuportável frequentar o lugar ali. Não consegue ver, né, compartilhar com tanta mentira e com tanta heresia. Heresia, blasfêmia, e isso significa colocar no lugar de. Eles colocam Ellen White no lugar de Cristo. Eu tenho vídeos e mais vídeos aí no meu canal falando sobre exatamente essa blasfêmia que eles cometem, né? Colocam Ellen White no lugar de Cristo. Vamos ao motivo agora do irmão Daniel. Vamos lá? Vamos ver? Ele disse o seguinte sobre sua saída. Ele diz assim: cresci na Igreja Adventista do Sétimo Dia e estudei até a faculdade em escolas adventistas. O principal motivo para as pessoas deixarem a Igreja Adventista do Sétimo Dia são as diferenças doutrinárias. Apesar daquilo que muitos adventistas vão dizer, as doutrinas, ou seja, as muitas doutrinas falsas ensinadas pela Igreja, são, de acordo com uma pesquisa independente, o motivo que 86% dos adventistas apresentaram para abandonarem a igreja. Muitos de nós, ex-adventistas do sétimo dia, estávamos cansados de ser enganados sobre as verdadeiras razões de nossa saída. Então, nós contratamos um instituto de pesquisa para realizar uma pesquisa independente. Muito bem, isso é importante. Qual a porcentagem daqueles que, conforme a Igreja Adventista do Sétimo Dia frequentemente dizia, saíam por problemas de relacionamento? Então veja, a Igreja Adventista até hoje diz que as pessoas saem por causa da doutrina, que não aceita ser dizimista, não aceita isso, não aceita aquilo, né? E também dizem, né, que é por causa do confronto com os outros irmãos, né? Com a incompatibilidade do relacionamento com outros irmãos. Vamos lá, vamos ver o que ele continua dizendo. Menos de 1%. Qual a porcentagem dos que saíam por questões doutrinárias? 86,7%. Então veja, o motivo realmente que os adventistas saem da igreja por motivos de incompatibilidade com outros irmãos, né? É 1%. Agora, 86% saem por causa de questões doutrinárias. Por quê? Porque descobrem que estão num barco furado.
Né? Eu não estou dizendo que outras denominações estão completamente corretas. Não. Todas as denominações, todas as denominações, todas as denominações ensinam errado. Só pelo motivo de elas existirem, já está errado em relação ao discipulado do Cristo. Tá certo? Vamos lá. O motivo agora do irmão Bob. Vamos ver? Vamos lá ler o que ele disse sobre a sua saída. Ele disse o seguinte: saí da Igreja Adventista do Sétimo Dia porque me convenci de que o sabatismo não era bíblico. Também fiquei chocado com a hipocrisia não intencional que encontrei. Para ser mais preciso, existiam 3 tipos de crenças. 1. As doutrinas fundamentais. Correto, tenha lá a doutrina fundamental do Adventismo. E 2. Aquilo que os líderes realmente acreditavam. E era diferente do número 1. Então veja, tem as doutrinas fundamentais. Outro item, aquilo que os líderes realmente acreditavam e era diferente das crenças fundamentais. E 3, o que a maioria dos membros da igreja acreditava. Era uma colagem do número 1 e do número 2 e também de suas próprias crenças pessoais. Ele continua: por isso, fui para onde as provas me conduziram e não sou mais membro. Eu também pesquisei, vi tanta contradição, tanta hipocrisia, tanta mentira, tanto texto descontextualizado. Fui para onde tudo isso me mostrou. Para onde? Eu sou o templo, eu sou o templo. Vamos agora para o motivo do irmão Steven. Vamos ler? Ele disse o seguinte, vamos lá. Eu não me enquadrava na cultura da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nunca me enquadrei realmente. Quando eu tinha 12 anos, eu já havia descartado algumas das doutrinas centrais, o criacionismo da terra jovem. Eu gostava de verdade do sábado, principalmente porque meu pai assumiu a tarefa de tirar de suas casas os membros da congregação e fazer algo ao ar livre. Ele continua: mas os paradoxos em torno do sábado se tornaram cada vez mais irritantes. Eu abandonei a Igreja Adventista do Sétimo Dia durante a grande apostasia do início da década de 80, não por causa de qualquer diferença doutrinária em particular, mas porque era um círculo de mentes fechadas que não toleravam uma análise aberta de seus pontos de vista. Tornou-se impossível para qualquer pessoa com um cérebro que funcionava permanecer na igreja, exceto para aqueles com fortes laços culturais e econômicos com essa comunidade. Perfeito, é exatamente isso mesmo. Aqueles que descobrem a verdade e continuam lá, ou porque tem laços familiares ali, né? Não, minha esposa está lá, como é que eu faço? Não, meu marido está lá, como é que eu faço? Meus filhos, eu não sei como fazer. É porque foram convencidos que se estiver fora dali, está perdido. Agora, a pessoa descobriu que não precisa daquilo, ele não quer perder a família, ele continua lá. Outro motivo, de alguma maneira, ele é sustentado por aquilo. Né? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos pensar um pouquinho. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Qual testemunho foi mais marcante para você e por quê? Se você, acaso é adventista e está assistindo esse vídeo, com qual testemunho você se identifica mais? E por quê? Quais são as principais preocupações de alguém que está pensando em deixar o adventismo? Tá bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que aí fez uma crítica, eu colocar aqui ser leviano, não ser honesto e colocar aqui comentários sem ter as fontes, aqui tem novos comentários e aqui estão as fontes, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!
Música